gente vai falar sobre a saúde ocular das crianças. Quanto antes a gente perceber que existe um problema, claro, muito mais fácil sucesso no tratamento, né, gente? Por isso a gente vai falar, inclusive, dos perigos que a nossa casa muitas vezes apresenta para eles, com a doutora Keila Monteiro de Carvalho, que é oftalmologista e também professora titular de oftalmologia da Unicamp e diretora do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, é um prazer te receber aqui, viu? É um prazer. Assim como todas as doenças, chega a ser um clichê, né, a gente falar sobre isso, mas quanto antes a gente descobre o problema, claro, muito mais fácil a gente conseguir o sucesso do tratamento, né? Evidentemente. Nós temos nas crianças várias fases, né? Uma das primeiras fases, aliás, o primeiro exame do bebê é quando está na maternidade. Tá. Então, existe aquele exame que todos sabem, das primeiras 12 horas, que o próprio pediatra faz. Aí, nesse exame que o pediatra vai fazer, ele já examina os olhinhos do nenê. Tá. Então, ele examina se há alguma normalidade, se os olhos estão normais os dois, como é, e tenta fazer o teste do olhinho. Você já ouviu falar do teste do olhinho? Esse teste do olhinho, que é feito no berçário, ele é, sabe quando você tira a foto e fica aquele olho errado assim, aparece aquela pupila assim? Tá. Aquilo é o certo, esse é o teste do olhinho. Tá. Que você ilumina com uma lanterninha e se dá esse reflexo, significa que a luz chegou na retina e voltou. Entendi. Então isso é normal. Esse é o funcionamento normal do Isso, olho. é Tá. aquele errado que você tira a foto que aparece aquela pupila vermelhinha. Tá. Esse é o correto do nenê. Aham. Agora imagine que isso ocorra num olho e o outro fica sem a luz passar. Então tem algum problema naquele. Sim. Então quando há um teste do olhinho negativo ou suspeito, aí o pediatra encaminha para o oftalmologista. Esse é o primeiro exame que a criança faz. Tá. Para entender um pouquinho da nossa anatomia ainda, né? O ser humano é um dos seres que nasce mais dependentes ou incompletos, a gente pode dizer assim, né? Assim como tem várias coisas que ainda estão em formação, né? Acontece isso com os olhos também? Aquela máxima de que a criança enxerga muito pouco ou muito mal até os 2 meses de idade, isso é verdade? Então a Sim. gente pode, de repente, não achar que isso é um problema enquanto a gente tem bebês muito pequenos ou recém-nascidos em casa? Sem dúvida. Então, no nenê, quando ele nasce, ele realmente enxerga muito pouco, assim como ele comunica-se pouco com o mundo. E esse marco que você falou, esses 2 meses, esse é o ponto correto mesmo. Que com 2 meses de idade, o nenê olha para você assim e sorri. É aquele sorrisinho que significa que ele reconheceu o rosto humano Estou de te frente. vendo, aham. Estou te vendo. Que é uma imagem gestalt que ele tem do rosto humano de frente. Tá. Ele só vai reconhecer o rosto humano de lado, no perfil, lá pelos 4 meses de idade. Então, Tá. existe um desenvolvimento visual do nenê, sem dúvida. Ao redor dos 6 meses, ele tem que estar completo. Tá. O nenê com 6 meses, ele já olha, identifica o que ele está vendo, ele acompanha, se você fizer o movimento para cima, para baixo, em todas as posições, e ele tem acomodação e convergência. Então, ele tem até estereopsia. Existe um teste até específico que a gente tem no consultório, que tem uma carinha, e a gente mostra para o nenê. Quando ele vê o relevo, ele vai sorrir ou demonstrar que está enxergando. Tá. Então, até o primeiro ano, né, até completar o primeiro ano de vida, é normal que os pais façam consultas mensais ao pediatra, né, no pediatra. Sim. E nessas consultas, esses exames, porque é um período em que a criança dificilmente vai demonstrar que tem algum problema de visão, né, justamente pela falta de comunicação ainda que existe, né, completa. Sim. Então, nesse momento ainda o pediatra está fazendo essas avaliações mensais para ver se tem algum problema na criança. Sem dúvida. Para a criança ir ao oftalmologista, que o pediatra encaminha, o primeiro momento é esse, o do teste do olhinho, se ele não foi aprovado. Tá. A seguir, só se ele notou que tem alguma dificuldade, porque com 6 meses a criança não pode ser estrábica, por exemplo. Porque às vezes com 1 mês de idade, ele olha, mas não está olhando ainda para nada, como ele ainda não tem essa visão dos dois. Tá. Então, nessa situação em que ele olha e o olhinho desvia, tudo bem, porque ele ainda não está com a fixação, mas a partir dos 6 meses ele tem que estar com os olhos certinhos e olhando perfeitamente para você. Tá certo. Então, se com 6 meses o pediatra nota que a criança não está com a mesma resposta visual esperada, então nessa época ele deve encaminhar ao oftalmologista, por exemplo, se ele notou um estrabismo, Tá. o olhinho para dentro ou para fora, que ele não acompanha com os 2 olhos por igual, então aí ele vai. Se ele não notou nada, o primeiro exame que ele vai encaminhar para o oftalmologista é entre 2 e 3 anos. Tá. Porque entre 2 e 3 a criança já tem uma comunicação. Então ele já olha, ele pode fazer um testinho de visão, que geralmente já fazem até na escola. Até as escolas pedem muitas vezes, né, Exatamente. pra gente Tem levar. aquela letrinha E assim, ele mostra o E para cima, para baixo,
para um lado ou para o outro, isso com 3 aninhos ele faz facilmente. Aí, se deu diferença de um olho para o outro, ele vai no oftalmologista. Então, o exame do oftalmologista antes de 1 ano é só quando o pediatra vê alguma normalidade. E como que você vai medir a visão do nenê, né? Aí nós temos esse testinho. Ah, eu achei interessante isso. Esse testinho aqui, ele é super legal. Esse é um teste resumido, que na verdade existe um teste com 17 cartelas que é chamado Teller, né? E esse é um teste de raquetes que ele funciona assim, ó. Esse é o cinza, né? E aqui é o padrão. Então, inicialmente, o oftalmologista, pediatra, né? Olha para a criança e mostra assim. Para onde que a criança vai olhar? A criança vai olhar para o padrão, é claro. Ninguém vai olhar para o nada, né? Para o cinza, entendeu? Aí eu vou mostrando padrões menores, até que o risquinho bem fininho, se eu mostrar de uma certa distância... Parece um padrão também. Parece um lisinho de novo, entendeu? Se for de muito longe, ele nem vai detectar a diferença, ele não olha mais. Então, a partir do momento que ele não olhou, aqui é feita uma medida da visão, a gente sabe Tem uma tabelinha. Tem uma tabelinha, até onde ele enxergou. Entendeu? Então, esse é um teste chamado olhar preferencial. Tem uma condição, então, que é considerada normal, até o momento que ele para de enxergar essa diferença de listras. Exatamente. Né? Isso é para criança pré-verbal. Então, eu faço, é um teste de triagem, que eu estou detectando se ele enxergou ou não. Porque ele vai olhar para o padrão da listinha. Certo. Então, é um teste simplificado, que é justamente para nenês. Sim. Como é que os pais podem, em outras fases da infância, começar a perceber que a criança está apresentando algum problema, que deve ter uma atenção especial do pediatra ou do oftalmologista infantil? Sem dúvida. O nenezinho, você vai notar que ele não olha para as coisas, não olha para a pessoa. Agora, quando ele é um pouquinho maior, quando ele está assim com 2 anos e meio, 3, até os 6, o que você vai observar, que frequentemente acontece quando a criança não enxerga bem, é que ele vai pegar, por exemplo, alguma coisa para enxergar e ele coloca assim, ó. Muito pertinho. Bem pertinho. Quando ele faz isso... é sinal de quê? Que não está enxergando bem. Não, mas qual doença específica? Pode ser tanto miopia, quanto hipermetropia, quanto astigmatismo. O tipo do grau que ele vai ter, aí no exame o oftalmologista vai determinar. Mas o que significa é que a visão não está normal. E isso não só para leitura, para qualquer coisa que ele pegar. Qualquer coisa que ele pegar. Agora, outra mania que a criança tem, às vezes, é de muito pertinho da televisão. É verdade. Então, isso requer, sem dúvida, um exame oftalmológico. Porque aí, no exame, o médico vai determinar. 90% dos casos tem problema quando fazem isso. Ora, alguns casos, a criança não tem grau nenhum, tem uma visão, teoricamente normal, e tem essa maniazinha de ir muito perto. Aí vai depender de um pouquinho de orientação da mãe, não por tão longe, mas um pouquinho mais longe, pelo menos. Porque outra coisa que é discutida muito hoje em dia é aquela questão de que as crianças cada vez mais estão usando celular, né? Então, a gente até colocou um tablet aqui para ter uma ideia, né, para ilustrar esse momento, né? Muitos pais deixam a criança bem à vontade para usar várias horas de tablet ou de celular todos os dias, né? E aí fica muito acessível a tecnologia. Até que pontos pode fazer mal para a visão? Não é que faça mal, mas é o seguinte, quando você está olhando de longe, a visão está calma. Então, você não está usando acomodação. Mas se você vai olhar de perto, você tem que usar o foco, a acomodação. E se são muitas e muitas horas usando, a criança acaba usando um excesso de acomodação na visão de perto. E isso dá uma tendência para miopia. Então, claro que a pessoa tem que ter genética. Quem não tem genética nenhuma, nunca teve nenhum míope na família, isso não vai acontecer, não existe a miopia que surge do nada, compreende? Mas se ele já tem pais míopes, tem avós míopes, já tem muitos casos de miopia na família, e ele usa um excesso da visão de perto, ele dá esse excesso de acomodação. Então, existem hoje já determinações da Sociedade Mundial de Pediatria, das sociedades oftalmológicas de oftalmopediatria também, determinando que a criança, nessa idade pré-escolar e escolar, não use mais do que 2 horas de tablet no máximo. E quantas horas? Dia, né? Não se sabe exatamente quanto, né? Mas é calculado que, por exemplo, na escola, o tablet cada vez é mais usado. O mesmo computador. Usa na escola, ainda vai usar em casa? É muito. É muito tempo. É muito excesso de acomodação. Então, o que se recomenda é que as crianças, tanto nessa fase pré-escolar quanto escolar até a adolescência, tenham mais atividades externas. Entendeu? Quando você está numa atividade externa, fora de casa, o uso da acomodação é mínimo. Você está olhando para longe, para o infinito. Então, você está no seu estado, digamos, mais natural. E no uso todos os benefícios que uma atividade externa também traz para a criança como um todo, não só para os olhos, né, doutora? Exatamente. Né? E aí, existem outras coisas que eu
gostaria de saber a respeito do uso do tablet ou do celular com essa frequência enorme. Por exemplo, a gente sabe que os adultos que passam muito tempo à frente do computador acabam desenvolvendo muitas vezes síndrome do olho seco, piscam muito menos. A gente pode trazer esses problemas para idades cada vez mais novas, cada vez mais cedo ou não? Não, olho seco em criança praticamente não existe. Não existe? E não o pode olho passar a seco existir é uma doença, realmente, que vai se desenvolver com a idade. É muito mais frequente após a menopausa, com a diminuição dos hormônios. É muito mais frequente na mulher do que no homem. E na criança, só se houver algum outro tipo de doença associada. Então, o olho seco já não é um grande problema. Tá, luminosidade também não atrapalha? Não é que a luminosidade que existe aqui, a mesma que existe na televisão, que existe em outros aparelhos, não é uma coisa que vá prejudicar tanto a visão. Tá. A gente geralmente indica essa questão da luz ultravioleta quando a pessoa está em ambiente externo, né? Então, você usar óculos que eliminem o ultravioleta, isso é importante, porque realmente tem um efeito cumulativo ao longo da vida. Tá bom. Voltando, agora eu quero ver nessa bancada aqui quais são os produtos que podem, né, os itens que a gente tem em casa que podem oferecer um certo risco. Vamos começar daqui para cá? Plantas são lindas, a gente adora ter em casa, adora cuidar, mas dependendo da planta, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque pode atingir o olho e causar um prejuízo grande, né, doutora? Sem dúvida. Aí existem muitas plantas que elas são, quando quebrada, então tem um leite. Esse leite, ele é muito perigoso para o olho. E também a questão das pontas, essas pontinhas, né? As pontas, isso é importante, principalmente em criança pequena, eventualmente vai mexer, cai, alguma coisa e pode, então, ter problema no olho. Cactos, né? Essas plantas aqui, que alguns tipos de suculenta e tudo mais. Suculentas que tem aquele leite que pode dar alguma queimadura, né? Cuidado. Além disso, a outra questão que nós vamos ter em relação às pontas são as tesouras. Criança gosta de fazer recortes, de fazer desenhinhos, né? Mas essa não pode ser usada, tesoura com ponta. Tem que usar a tesourinha certa, própria para criança, com a ponta romba, já detalhadamente. Ponta protegida ou arredondada, ponta protegida, né? Isso é importante. Então, melhor não ter em casa esse tipo de tesoura com a ponta muito pontuda. Objetos pontiagudos de uma forma geral, né? Por exemplo, aqui a gente tem um esquadro, né? Com a pontinha aqui também, que não é legal. Muitas vezes a criança quer uma reguinha. Esse tipo de atividade que ela vai fazer, quando ela estiver acima de 7 anos, ela já tem uma certa consciência. Então, você pode conversar com a criança sobre isso, né? Mas na idade pré-escolar, não é legal. Por isso que muitas escolas, inclusive, olha, estou vendo lápis aqui, lápis de cor e tudo mais, tem muitas escolas que já nem pedem na fase mais de jardim, etc., os lápis de cor. Porque para funcionar ele tem que estar bem apontadinho, e aí pode oferecer um risco para a criança. Tem muita escola que já aboliu o lápis de cor, fica só no giz de cera, o que eu acho maravilhoso, inclusive. O giz de cera ele é mais grossinho, não tem uma ponta tão fina, então para a idade pré-escolar é o ideal, né? Garfo de adulto, como a gente chama em casa. Vetado também, garfo e faca de adulto. Tem a linha infantil também, que é muito mais segura, né? Claro. E no caso da panela? Que meu filho, uma vez, o mais velho, ele tinha uns 3 anos e meio. E eu estava no telefone, ele na mesa. Pois ele foi abrir a manteiga com uma faca assim, normal, que ele pegou na hora, e bateu no olho. Fez uma desepitelização. E aí? Felizmente, só foi por cima, foi assim, superficial. Mas eu lembro muito bem, eu na frente dele, ele deu, não faz isso, André. E ele, na hora de abrir assim a margarina, em casa sabe pegou. Que os acidentes acontecem em fração de segundos, uma coisa assim, tão mínima, do nosso tão lado, rápida, muitas vezes. Isso já aconteceu. É verdade. Também as panelas, né? A panela com o cabo, um pouquinho para fora que seja, a criança faz isso e derruba nela. Então, de preferência, você usar aquelas outras que tem o cabinho menor, que na hora de pegar, você vai pegar com as 2 mãos e não evitar, quando você tem criança pequena em casa, esse cabo grande, principalmente que sem querer ele fica para fora mesmo, um minutinho e vai ocasionar um acidente. E deixar a criança longe do fogão de uma forma geral, por exemplo, está fervendo um molho, às vezes dá uma borbulhada aqui, sai uma fagulhazinha, um pouquinho, uma gotinha de molho quente. É muito difícil você controlar tudo. Então, você não tem o cabo, você já tem coisas menos para controlar. Medicação, produto de limpeza, tudo no alto, para que a criança não tenha acesso de jeito nenhum. Os produtos de limpeza corrosivos, né, eles vão provocar queimaduras. E o colírio, o que você precisa lembrar é o seguinte, os colírios são remédios.
Todos os colírios são remédios. Tá. Então, existe colírio para dilatar a pupila, existe colírio para fechar a pupila, existe colírios para glaucoma, que são as medidas de pressão, e existem alguns são colírios lubrificantes. Mesmo os lubrificantes são remédios. Existem vários tipos de lubrificante. Então, não pingue no olho sem receita médica. Colírio é remédio. Tá. Outro sinal que a gente pode perceber que a criança pode ter algum problema é quando ela coça demais o olho? Sem dúvida. Coçar demais os olhos deve ser evitado. Se ele coça muito, é porque ele está com algum tipo de alergia. Tá. Então, isso necessita exame oftalmológico e a medicação adequada. E quando a criança coça muito o olho depois de fazer uma natação mais prolongada, por exemplo, depois de ficar na piscina? Aí a água da piscina, com os tratamentos, todos os tipos de tratamento, cloro, mesmo outros, fazem uma conjuntivite irritativa, né? Tá. Então, nesse caso, o oftalmologista deve prescrever um colírio para retirar essa alergia e um colírio lubrificante a hora que ele sai da piscina, que aí você passando, ele vai aliviar. Agora, outra coisa que se fala a respeito de coçar os olhos é a respeito do ceratocone, que é um tipo de lesão que existe na córnea que ela se torna cônica, ela tem uma deformidade. E quem coça muito os olhos, claro que quem tem esse tipo de herança, que já tem uma córnea mais fraca, né, pode desenvolver o ceratocone. Tá. Então, coçar o olho é errado. Tá. Não está correto, porque algum problema está existindo. Então, você precisa tratar o problema de base. Precisa tomar cuidado mesmo, né? Eu sei que coçar o olho, dependendo da situação, pode ser até gostoso, né? Mas a gente está fazendo um mal terrível, né? Para os olhos naquele momento. O olho é muito molinho, muito delicado. Sensível, né? E ao fazer a coceira, você está deformando a córnea e você está provocando alterações além disso. Tá certo, tá bom. Deixa eu agradecer então a doutora Keila Monteiro de Carvalho, que é oftalmologista, professora titular de oftalmologia da Unicamp e também diretora do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO. Vou deixar aqui o site para você fazer contato com a instituição, www.fcm.unicamp.br/fcm/auxílios-ópticos, tá bom? Muito obrigada pela presença aqui, doutora. Até uma próxima participação, tá bom?